eu assim, né? Eu fico com raiva, naquele momento. E daí eu posso ter várias atitudes, do tipo, eu posso xingar, eu posso gritar, sair correndo atrás da pessoa, né? Ou eu posso, tá bom, vai, deixa pra lá. Esta raiva não é da pessoa e nem é culpa dela que eu tive raiva. Ela só apresentou uma situação aonde eu expus a minha raiva, que ela é minha, ela não é de ninguém. Ela estava dentro de mim, só uma situação que colocou ela para fora. Por quê? Se o Dalai Lama vem aqui e está dirigindo o carrinho dele e ele leva uma fechada, não vai despertar raiva, só vai despertar compaixão. Ops, peraí, acho que aquela pessoa deve estar com pressa, né? A Lei Barrelo, já conhece? Como que fica? Peraí. Deixa eu só passar esse exemplo. A Lei Barrelo é uma moça daquele movimento Era de Cristal. E ela está contando que ela estava na Avenida Paulista com um alemão do lado dela, um gringo mesmo. Ele veio de fora e não fala uma palavra em português, não entende dos costumes do Brasil nem nada. Estava um calor muito intenso, estavam na Avenida Paulista, num dia assim de tarde, acho que era no fim de semana, os vidros todos abertos, estava muito quente, e veio um menino e parou no lado dele, do passageiro, com um caco de vidro assim, passo dinheiro. O homem, ela quase que desmontou, e aqui tudo num lance de minutos, segundos, né, foi enquanto o farol. Ele abriu a carteira, deu um dinheiro pro menino e pegou o caco de vidro. Ela saiu voando, assim que abriu o farol, ela saiu voando, tremendo, suando, parou mais pra frente. E daí ela parou e olhou pro homem assim, ela nem sabia o que falar. E eu falei assim, puxa, que interessante as coisas aqui. Nossa, o que uma homem de arte? Ele achou que o menino estava vendendo uma coisa, né? E ele simplesmente ele ouviu falar, né, da pobreza e tal daqui. Mas em nenhum minuto passou pela cabeça dele que aquilo era um assalto. Coisa, Ou uma violência. Ou uma violência, ou que aquela criança, aquele menino, pretendia qualquer coisa. Porque quando eles vêm para o Brasil, eles, assim, muitos, né, assim, acham que quando vai chegar aqui vai encontrar índio mesmo, né? Porque tem alguns que eles falam com a gente, assim, então eles já ficam, acho que nessa energia de ficar atento a tudo, se eu vou pegar um táxi, vai acontecer alguma coisa. Mas nesse caso, essa acho que essa pessoa não tinha energia. Não tinha. Ele era... Mas se é uma coisa... Uma vez um menino na Espanha me perguntou, uma vez, eu sou de São Paulo, conversando, né? Você está longe da floresta? Você vai na floresta? Não, eu sou de São Paulo. Daí eu falei para ele, São Paulo está mais longe da floresta do que você de Moscou. Então, São Paulo é uma cidade o tamanho do Brasil. igual uma Mas ele achou que ele era floresta passeada. Ainda mais no Europa, né? Proporção que faz, Mas é interessante que ele estava numa energia que jamais ele pensou que poderia ser. Eu falei, você fez. Ele falou que Deus te concedeu. Gente, sai praguejada aquele dia que farol. Que foi? Cara, ela falou. Fala? Não, o cara no farol, né, veio me pedir esmola, uma cara super feia. Daí eu fiz, hoje eu não tenho. Daí, que Deus te concede. Tá vendo? Sai tão mal, falei, cara, acabou comigo. Deus já abençoou. Eu estava ali perto da Santa Ifigênia, sabe uma rua que vende luz elétrica? Eu tinha ido lá comprar uma coisa. E quando eu voltei pro carro, tinha um senhor de terno, com uma pasta na mão, uma chave ou alguma coisa tentando assim, né? Aí eu cheguei pra ele normalmente, morrendo de dar risada, e fiz assim, esse carro é meu. Porque como eu faço isso, às vezes eu esqueço, eu vejo o carro aberto com a chave, né? O cara fechou a cara e saiu rápido, né? Daí veio esses caras que vendem em Zona Azul, e o professor é louco, ele estava assaltando o seu carro. Jura, olha. Quer dizer, eu acredito que eu não estava na energia do assalto. Né? Exatamente. Passou pela minha cabeça.
Ele podia, mesmo você distraída tal, se você, né, tivesse na frequência, ele podia te empurrar, ele podia fazer qualquer coisa, te dar um tiro, Mas então, as coisas acontecem, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiro eu vou contar uma historinha que ninguém precisa acreditar, mas é uma coisa simplificada do que eu acho que é a nossa origem, né? Então vamos imaginar que a fonte, tudo que é, Deus, o universo, ou seja lá o que, é o mar. E todos nós somos gotinhas desse mar. Então, enquanto eu sou gotinha do mar, eu não sei muito bem quem eu sou, porque você sabe, a água se mistura e não tem individualidade. Então eu estou misturada com ela, com você. Todos nós estamos misturados. Então eu tenho uma leve noção de quem eu sou, mas eu não sei onde eu termino e você começa. E na fonte, tudo é harmonia, tudo é amor e tudo é beleza. Um dia, a consciência que é Deus sabe que tem todos os potenciais para qualquer coisa. Deus é todo poderoso para tudo. Mas ele não tem nada palpável. Nada foi manifestado. Ele sabe das potencialidades, mas nenhuma foi de fato manifestada. Como você tem a sementinha de uma árvore frondosa, mas enquanto você não planta essa semente, nunca vai ter a árvore. Então, Deus decidiu se separar. Então essas gotinhas que são a fonte foram todas pingando para fora da fonte. E aí acontece uma coisa muito diferente. Eu, como uma gotinha da fonte, eu começo a entender que existe um fora de mim que não sou eu. Isso muda completa e totalmente a minha percepção de mim mesmo e da realidade. E aí, Deus falou, ó, vão, experimentem tudo e depois vocês voltam para contar. Então nós fomos, as gotinhas. Só que, veja bem, Deus vibra na frequência mais alta que seja, que o universo tem, né? Para a gente se separar de Deus, não tem nenhuma outra possibilidade a não ser baixa frequência. Porque não dá para subir. Baixa a frequência e você vai conseguindo se manifestar, porque aí, até então a gente é só consciência, só luz ou só energia. E a gente começa a se manifestar numa dimensão um pouquinho mais densa. E depois um pouquinho mais densa. E um pouquinho mais densa. Um pouquinho mais densa. Vamos dizer que Deus está no 24. E nós viemos para onde? Para a terceira dimensão. Então nós viemos baixando a frequência de vibração de quem nós somos. E para isso, como a gente vai ter que se manifestar numa realidade mais densa, nós precisamos criar corpos que sustentem a nossa consciência para aquela dimensão. Então, cada vez nós fomos criando corpos mais densos, mas sem deixar de ter os outros corpos mais sutis, até chegar na fonte. A gente só foi criando mais corpos. Então, nós somos seres multidimensionais, porque nós não estamos só aqui na terceira dimensão. Os nossos corpos sutis, o que a gente chama, isso que é só a consciência que veio da fonte, a gente pode dizer que é o nosso espírito. E a gente então foi vivendo realidades, porque Deus falou, experimenta de tudo. Eu quero que vocês vivenciem tudo o que é possível. E a gente foi se distanciando e vivenciando coisas cada vez mais diferentes. Até que chegou um momento onde a separação ficou tão grande que a partir de que a gente entrou numa zona do universo que é uma zona de livre-arbítrio. Na zona de livre-arbítrio, o espírito não interfere,
e eu faço escolhas. Então começa a haver uma dualidade. Para eu poder fazer escolha, eu tenho que ter dois caminhos, né? Então, nós entramos dentro de uma zona do universo que é de livre-arbítrio, aonde eu tenho a sombra e a luz, o bem, o mal, o masculino, o feminino. Porque até então, eu ainda tinha uma unidade. Eu tinha dentro de mim as energias femininas e masculinas totalmente equilibradas. E a gente se separou. Mas a coisa foi tão distante que eu tive que, pelos processos que a gente passou para viver nessa separação de Deus tão intensa, que eu tive que de fato esquecer quem eu sou. Porque a gente decidiu, e aliás eu entendo que o Espírito teve muita coragem para fazer isso, a gente decidiu passar por muitas limitações até para poder entender o que é bom e o que não é. Porque enquanto eu vivo só na harmonia, como que eu sei até dar valor para essa harmonia? Como que eu sei o que é não harmonia? Então eu preciso criar essa não harmonia. E várias histórias aconteceram, muitas fofocas cósmicas por aí, tem gente que fala, chama rebelião de Lúcifer, anjos caídos, etc. Isso não importa. A gente veio chegar aqui, terceira dimensão, planeta Terra. E ainda um outro agravante, Brasil. Não é agravante, eu estou brincando, mas vamos e convenhamos que a gente está... Em algumas situações, sim, não. Mas então, mais experiência. Se a gente pensar na fonte que falou, vai experimentar tudo, nós viemos. E não existe absolutamente nenhum julgamento em relação a isso. Se eu vou e eu quero, meu espírito determinou, vai passar por uma experiência de ser agredida. Então, tá bom, eu vim para essa vida para passar uma experiência de ser agredida. Quem vai me agredir? Alguém tem que fazer esse papel. Ele, olha lá, ele levantou a mão. Então, antes de vir, eu fui lá e falei assim, Alexandre, o negócio é o seguinte, eu vou lá, você vai também, né? Na mesma época, eu preciso passar por essa situação. Você aceita ser o meu Eu preciso passar por essa situação de ser agredida? Porque o meu espírito escolheu ter essa experiência. Sou masoquista, gosto de sofrer. Então, não é, essa é a nossa mentalidade, mas a mentalidade do espírito eu preciso passar pela experiência de ser agredido para entender, porque não existe melhor forma de fato ter a percepção do que é e de entender o que a outra pessoa passa quando ela é agredida e o que a outra pessoa passa quando agride, se não é passando isso na pele. Por isso que Jesus encarnou como homem. Ele podia aparecer de nave, ele podia vir aqui como ele quisesse, mas ele falou, não, eu vou nascer homem para deixar lá uma sementinha, porque se ninguém vai respeitar. Então, enquanto isso, o nosso espírito decidiu, porque ao ser agredida, eu vou ter que desenvolver muitas potencialidades para poder sair de uma situação dessa. E se a gente vê, muitas pessoas que hoje, eu estou falando em terapeutas até, ou de pessoas que estão falando muito sobre abertura de consciência, tal, passaram por situações bastante difíceis na infância, adolescência, de agressão, ou de doenças, ou de situações problemáticas. Então, amadureceram muito rápido por ter passado essas dificuldades. Não que seja a única forma de fazer, mas é uma condição. É só uma observação. Ontem eu fui no Museu da Língua Portuguesa, e estava o Rubem Braga lá, né? E eu estava saindo do museu, eu tive esse insight, porque ele participou da Segunda Guerra, né? Ele foi um pracinha. E eu falei, engraçado, ele escolheu estar lá, ele escolheu vir para ser uma pessoa que foi para a guerra, para vivenciar aquilo, foi espiritual, o negócio, mas foi um insight
insight que eu tive, não foi eu raciocinei, ou raciocinei. Foi um negócio que foi engraçado, ele passou por isso que ele quis. Você teve uma percepção. Então, mas isso, às vezes, é o propósito do espírito, é que na nossa cabeça é muito difícil a gente entender. Não, eu quero falar uma coisa. Então, nesse raciocínio, não existe nem culpa, nem culpado. Absolutamente não existe. Não existe karma. Não existe culpa, não existe culpado. Não, se ele vem com o propósito de fazer, você vai experimentar se é uma possibilidade, ele vem com a opção de fazer, porque há um acordo, ele não é culpado dessa história. Então aí não existe karma. Então, se por exemplo a Lê provocou a agressão, né? Uhum. Então, mas pode ser o karma entendido como o propósito dessa experiência. Sim, mas não tem uma consequência para ele, é isso que eu quero dizer. Não! Quem fala em consequência é só o espírito. Nós vivemos dentro de limitações tão imensas a épocas anteriores no planeta Terra, e só agora a gente está entendendo essas coisas. E sim, só que na próxima encarnação que ele vier, toda essa memória de que ele foi um agressor está nos corpos sutis dele. E essa memória vem junto com ele. E quem traz o julgamento ou a condenação que seja é o próprio espírito dele, não é um espírito fora dele. É ele. Então, às vezes, você tem lá um propósito, mas quando eu chegar para ele e falar assim, ô Ale, então vamos lá, tudo combinado? Quando chegar tal época, ano tal, ou sei lá, próximo dessa, você vai me matar. Tá? Daí ele vai falar para mim assim. Eu queria ver o calendário. Ele vai falar para mim assim, olha, tá bom, eu vou. Mas como? Eu só vou porque eu te amo muito. E você está pedindo isso para mim. Olha só como muda a percepção. E ainda tem mais, só que na hora que eu tiver que fazer isso para você, eu vou estar numa total escuridão. E você que vai ter que me lembrar quem eu sou. Ou seja, é a energia da compaixão. Então, do mesmo jeito que a gente vem aqui, encarna nesse planeta para viver experiências. É para isso que a gente vem aqui. Ao viver experiências, se a gente vive uma experiência de limitação, putz, eu vou ter que desenvolver potencialidades minhas, do espírito e do humano que eu sou aqui, para poder superar aquela limitação.